Fatores que influenciam na velocidade da reação. Já falei de alguns lá no início, mas vamos voltar falando aqui. Então, vou passar bem rápido desse daqui para a gente ver um por um. Então, vamos lá. Temperatura é um fator que eu já falei. O estado físico dos reagentes. Aí a gente lembra lá da nossa primeira semana de aula, quando o professor falou dos 3 estados físicos, quando eu falei do estado de agregação, certo? Por que que o sólido é mais juntinho? Por que que o líquido é mais separado, as moléculas? Por que que os gasosos são ainda mais separados, né? Então, isso vai influenciar também. A superfície de contato, tá? Que eu já falei no início lá da questão da madeira, lembra? E da palha. Os catalisadores, barra inibidores, né? Um é o contrário do outro, o catalisador acelera, o inibidor ele retarda, né, essa velocidade, e a concentração dos reagentes que eu falei também, a gente vai voltar a falar. Então vamos lá, vamos ver um por um. Galera, temperatura. Se eu deixar uma maçã, por exemplo, fora da geladeira, e pegar no mesmo tempo uma outra maçã e colocar dentro da geladeira, automaticamente com o tempo eu vou ver que aquela maçã que está fora da geladeira está apodrecendo mais rapidamente do que aquela que está dentro da geladeira, tá? Isso é normal. Então, para a maioria das reações, a velocidade aumenta com o aumento da temperatura. Fora da geladeira, minha temperatura é maior. Então, consequentemente, a minha velocidade de reação do apodrecimento daquela maçã está aumentando, certo? Do que está fora da geladeira. Então, quanto maior a minha temperatura, maior a minha energia cinética. Ou seja, maior o choque entre as moléculas, certo? Se eu tenho mais choque, eu tenho mais velocidade de reação. Aí, volta lá, sem medo de ser feliz. E lembra, o choque tem que ser o quê? A colisão tem que ser efetiva, ou seja, a orientação tem que ser favorável, tem que ter as moléculas se chocando de maneira correta, vamos dizer assim, tá? Não basta apenas se chocar, tá? Então, temperatura é um fator que influencia. Outra maneira de pensar é se eu quiser queimar algo, por exemplo, né? Lógico, se eu deixar uma folha de papel em cima da mesa, não vai acontecer nada com ela. Mas se eu colocar ela em um fogo, por exemplo, né, em uma chama, ela vai se queimar. Ali eu estou influenciando na velocidade daquela reação, né? Então, nesse caso, eu não estou nem influenciando na velocidade, eu estou influenciando se vai ou não acontecer a reação. Eu não tenho a queima de um papel se ela estiver em cima da nossa mesa. Mas se eu colocar ela no fogo, eu tenho, tá? Então, é por esse lado aí que a gente pode pensar, tá? Estado físico dos reagentes. Então, vamos lá. Lembra? Para e pensa aí. No estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas, certo? Lembra do gelo. No estado líquido, elas estão um pouco mais separadas, né? E no estado gasoso estão ainda mais separadas, certo? Se eu parar para pensar, no estado sólido, se elas estão bem juntas, né? Não há nem choque entre as moléculas, certo? E já no líquido e gasoso pode ser que ocorra, né? Pode ser não, sempre vai ocorrer, certo? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de estado físico dos reagentes, eu não vou entrar muito nesse assunto de entropia, que é esse estado entrópico. Mas se vocês forem parar para pesquisar aí na internet de vocês aí, no celular, o que vocês vão achar? Entropia é o grau de desordem da reação química, tá? Ou seja, é um quarto desorganizado, vamos dizer assim, né? Um quarto organizado e um quarto desorganizado, né? Se eu pensar no estado físico do gelo, eu tenho eles todos organizadinhos, né? Ou seja, do sólido sempre organizado. Se eu pensar do líquido e do gasoso, eu tenho uma coisa mais desorganizada, tá? Então, as substâncias que estão no líquido tendem a reagir mais rapidamente se as mesas estiverem no estado sólido. Por estarem mais livres, há maior probabilidade de choque entre as moléculas, né? Isso é tranquilo de se pensar, tá, galera? Na live, se vocês tiverem dúvida, a gente pode tirar de vocês. Mas imagina assim, uma coisa que está parada, né? Juntinha, retículo, não vai se mexer, não vai ter choque. Uma coisa que está separada pode ser que ocorra o choque. Então, o estado físico influencia nisso daí. Por isso que a maioria das reações de estados líquidos, tá? Ocorre mais rapidamente que do estado sólido. Superfície do contato. Pare e olhe para essa imagem esquerda, né, desse quadrado aqui, e olha para esse outro série de quadradinhos aqui. Vocês conseguem ver, se vocês pararem para olhar, você fala, professor, essa imagem está estranha, está aparecendo um negócio bem aqui para mim, às vezes aparece aqui, aqui. Se eu olhar meio de longe, aparecem todos os vértices desse quadrado aí. Mas é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu tenho uma área igual, né, uma mesma área,
e diferentes perímetros, certo? Mas eu tenho uma mesma superfície de contato, eu tenho uma mesma quantidade, vamos dizer assim, de volume ou mesmo de área. Porém, o que está acontecendo? Quando eu tenho ela de uma forma mais contínua, vamos dizer assim, né, esse quadrado inteiro aqui, as minhas áreas para ter a superfície de contato é só de em cima aqui, ou dos lados, né, ou aqui embaixo. Agora, se eu tiver ele, vamos dizer assim, cortado em vários quadradinhos, eu consigo ter áreas maiores, eu consigo ter área eu posso ter área que vai encontrar tanto desse lado como desse, ou desse, ou em cima, embaixo aqui, em cima aqui. Então, eu tenho uma maior superfície de contato e isso influencia, tá? Então, quanto maior a minha superfície de contato, maior a minha velocidade de reação. E aí fica uma pergunta para vocês aí para a gente discutir na live. Não vou responder. Mas quem oxidaria mais rapidamente? Essa plaquinha de metal aqui, né? Isso daqui deve ser bronze, alguma coisa assim, um aço, talvez, né? Ou esse bombril aqui, né? E aí, que oxidaria mais rápido? Fica a pergunta para vocês aí, e eu quero que vocês anotem no caderno essa pergunta, para segunda-feira virem com essa dúvida aí e a resposta para mim, tá? Beleza? E a gente discute junto na live. Catalisadores/inibidores. Então, vamos lá, galera. Catalisadores aumentam a velocidade da reação, tá? E os inibidores diminuem a velocidade das reações, tá? Ou seja, os catalisadores, eles encontram caminhos alternativos. Não quer dizer que ele está diminuindo ou aumentando aquele complexo ali. Não, ele está encontrando caminhos alternativos. Ou seja, eu faço com que a minha energia de ativação diminua, tá? Então, ou seja, se eu tiver uma rota, vamos ter um gráfico aqui que vai ficar mais fácil. Olha lá. Primeira coisa, antes de falar de energia de ativação, pare e pensa aí. Esse gráfico aqui representa uma reação endotérmica ou exotérmica? Pensaram já? Ó, quem pensou exotérmica acertou. Quem pensou endotérmica errou. Por quê? Ó, lembra? Exotérmica libera calor. Então a minha energia dos reagentes é maior que a minha energia dos produtos. Então estou liberando calor, tá? Beleza? Agora vamos lá. Eu tenho dois caminhos aqui. Se vocês pararem para ver, eu tenho o caminho A, que é sem o catalisador, e o caminho B, que é com o catalisador. O A, o meu complexo ativado, que é aquele pico de maior energia, aquela parte que eu tenho uma maior energia, ele está bem alto lá, ele está bem em cima. Uma energia muito grande, vamos dizer assim. E aí, quando eu paro para olhar a minha energia de ativação, que é exatamente a diferença entre o complexo ativado e a energia dos reagentes, certo? Eu tenho uma energia de ativação muito alta, muito grande, vamos dizer assim. E já quando eu olho para o meu caminho com o catalisador, o meu caminho alternativo, B, eu tenho não só um complexo ativado, mas eu tenho dois complexos ativados. Ou seja, eu diminuí aquela energia total lá do complexo ativado. E alterei o caminho, ou seja, continuei com a mesma entalpia, mas eu alterei o caminho. Ou seja, tinha um complexo ativado, agora eu tenho dois complexos ativados. Se eu tenho dois complexos ativados, a minha energia de ativação vai diminuir, porque eu consigo dividir toda essa energia aqui de um complexo ativado em duas, tá? Então, olha lá, aqui o meu complexo ativado menos essa é a minha energia de ativação 1. E essa do meu complexo ativado 2 menos a minha energia dos reagentes é a minha energia de ativação 2, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O caminho da reação, ele se altera, tá? Então, vamos ver alguns tópicos aqui que foram colocados. Atuam os catalisadores, né? Atuam propiciando uma rota alternativa, tá? Então, foi exatamente o que a gente viu. A variação de entalpia é a mesma, já falei isso, agora é pouco mesmo, e eles colocaram aqui. Ou seja, a minha área aqui e entre o meu caminho A, né, desde a saída dos reagentes, a passagem do complexo ativado até a chegada nos produtos, eu tenho uma área, tá? E exatamente a área do B, ou seja,
saída dos meus reagentes, passada pelo complexo ativado 1, passado pelo complexo ativado 2 e até chegar nos meus produtos, essa área toda aqui vai ser mesmo que essa daqui. Tá? Se eu tenho a mesma área, eu tenho a mesma energia total envolvida. É a energia de entalpia. Tá? Beleza? Independente do caminho. O catalisador não elimina o caminho A da reação, ou seja, não estou dizendo que eu estou eliminando esse caminho, mas ele acha um caminho mais alternativo. Tá? Mas possibilita um caminho B. Tá? Só que o que acontece? O que é importante de pensar? Tudo na natureza ocorre de uma maneira mais próxima do espontâneo. Tá? Tudo que requer mais energia é mais difícil de acontecer. Tudo que requer menos energia é mais fácil de acontecer. Então, se a gente fosse parar para pensar, esse meu caminho alternativo B ocorreria em uma maior proporção do que o meu caminho alternativo A. Beleza? Tranquilo? Como o novo caminho envolve energias menores, praticamente toda a reação ocorre por esse caminho. Foi exatamente o que eu coloquei para vocês agora nessa última coisa que eu falei. Beleza? Tranquilo? Concentração dos reagentes. Então vamos lá. Concentração dos reagentes. Falei no início que a concentração do reagente é muito importante por conta da quantidade de moléculas que eu tinha. E esse diagramazinho aqui vai ajudar vocês a entender isso. Então vamos lá. Ó. Eu tenho uma reação em que eu tenho A formando B em todos, ó, A formando B, A formando B e A formando B. Só que eu tenho 4 maneiras diferentes de pensar, né, 4 situações diferentes de pensar nessa reação. Então vamos lá, ó. O meu caminho 1, a minha situação 1, vamos dizer assim, eu tenho uma molécula de A reagindo com uma molécula de B, certo? Então a proporção é 1 para 1. Agora vamos parar para pensar nesse segundo caso aqui, ó. Eu tenho uma molécula de A, mas eu dobrei a minha quantidade de moléculas de B. Agora eu tenho 2 moléculas de B. Então, se eu for pensar, esse A aqui pode se chocar com esse B ou com esse B. Ou seja, eu tenho uma maior possibilidade de choque. Se eu tenho uma maior possibilidade de choque, eu tenho uma maior velocidade de reação. No meu terceiro caso, eu também dobrei o A. Então, agora eu tenho, ó, pensa comigo, eu tenho uma possibilidade aqui e uma aqui, 2. Olhando para esse A de baixo, eu tenho uma possibilidade aqui e uma possibilidade aqui. No total, eu tenho 4 possibilidades de choque, certo? Ou seja, quanto maior a quantidade de choque, maior a minha velocidade de reação. Então, eu tenho 4 possibilidades, eu estou aumentando a minha velocidade de reação. E, no meu último caso, eu tenho 3 A's, 3 moléculas de A, né, vamos dizer assim, e 2 moléculas de B. Então, o que está acontecendo? Eu agora tenho 6 possibilidades, tá? O número de colisão aumentou para 6 vezes, tá? De maneira geral, se a gente parar para pensar, o que eu estou aumentando? A concentração dos meus reagentes, que é exatamente o quê? A quantidade de moléculas que eu estou colocando para reagir, tá? Então, quando eu aumento a concentração dos meus reagentes, eu aumento a minha velocidade das reações químicas, tá? Tranquilo, galera? Então, antes de passar para o próximo slide ali, esses fatores que influenciam diretamente na reação química. Agora a gente vai parar um pouco e olhar para a questão da velocidade média. Lembra que no início eu falei que é uma maneira de calcular a velocidade da reação? Então a gente tem que saber calcular. Isso é bem simples. Vocês olharam os vídeos já, o professor está passando uma revisão para vocês. Tenho certeza que muitos já fizeram esse cálculo aí nas listas de exercícios que o professor passou e acharam bem fácil. Outros talvez acharam mais difícil, mas que não é um bicho de 7 cabeças, não. A gente pode pensar nela de uma maneira bem fácil. Então, existem algumas maneiras de calcular. Então, velocidade média é uma variação, tá? Sempre uma variação do quê? Aí, eu posso pensar em massa, ou eu posso pensar em número de mols, ou eu posso pensar em volume, ou eu posso pensar em concentração molar, tá? Então, é uma variação, vamos dizer assim, da massa dividido pela variação do tempo, ou do número de mols pelo tempo, ou do volume pelo tempo, ou da concentração molar pelo tempo. Professor, qual que é o mais fácil da gente encontrar nos exercícios? Concentração molar, tá? Beleza? Só que nada impede de cair um desses outros aqui também, mas concentração molar é o que mais aparece. E aí, quando a gente fala de concentração molar, a gente vem aqui, ó, e presta atenção o quê? Nesses colchetes aqui embaixo. Toda vez que você vê algo representado por colchetes aqui,
quer dizer concentração. Então vamos lá, vamos analisar essa fórmula aqui que o professor trouxe para vocês. Velocidade média é igual. Aí o que eu trouxe aqui? Ó? Duas coisas diferentes, mas que são iguais. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá, vamos pensar. Esse daqui está dizendo o quê? Menos a minha velocidade média é uma fórmula em que eu tenho igual a menos a minha variação da minha molécula A dividido pelo tempo. E que é igual a minha variação da minha molécula B dividido pelo tempo. Como assim? Aí olha para a reação aqui. Ó. A não é meu reagente? Por que esse sinal negativo? Ele não quer indicar que eu tenho menos alguma coisa. Não existe velocidade negativa. Mas quer dizer o quê? Que eu estou consumindo o meu reagente. Então, toda vez que eu estiver falando de reagente, ou seja, eu estiver calculando a velocidade a partir do meu reagente, eu tenho que colocar o sinal negativo para indicar que esse está sendo consumido. E quando eu estou falando de B, que é o meu produto aqui embaixo, eu não preciso colocar o sinal negativo, porque eu estou formando o meu produto. Ele é sempre positivo. Tá? Então, velocidade média é uma variação da concentração ou do meu reagente ou do meu produto dividido pelo tempo. Tá? Por que variação? Porque às vezes eu não vou ter só um reagente, só um produto. Posso ter 3, 4, 5 reagentes envolvidos nisso daí. Então, tem que pegar essa variação e dividir pelo tempo. Tá? E aí a gente entra num tópico bem legal, que é a concentração versus a velocidade. A gente já falou de concentração, a gente já falou de velocidade. Eu já disse para vocês que quanto maior a concentração, maior a velocidade, certo? Então a velocidade da reação diminui com o passar do tempo, isso é normal, certo? Por que que ela diminui? Porque eu estou diminuindo a minha concentração, tá? Ou seja, eu não tenho mais tantos reagentes lá para se reagirem, para reagir e formar o meu produto. Então, se eu não tenho uma maior concentração, eu estou diminuindo a minha velocidade, certo? Então, a velocidade da reação diminui quando a concentração dos reagentes diminui. Os dados cinéticos são geralmente obtidos a partir da velocidade inicial da reação. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Que a partir da minha concentração inicial, eu consigo achar a minha velocidade inicial, certo? Ou seja, minha concentração dos reagentes, eu consigo achar a minha velocidade inicial. E aí, depois de um certo tempo, eu vejo o que foi formado e eu consigo ver qual que é essa velocidade cinética aí, essa energia cinética envolvida. Tá? Galera, espero que tenha ajudado vocês, né? Eu quero agora que vocês, quem já fez, beleza. Se já corrigiu, tranquilo, ótimo. Quem não corrigiu ou quem não fez, refaça os exercícios da lista de cinética química que foi enviado na primeira semana de aulas online, tá? E na segunda-feira a gente vai estar discutindo esses exercícios aí, tá? Outra coisa, na próxima aula agora, no próximo vídeo, o professor vai estar passando o assunto de equilíbrio químico. Creio que lá também vai ter bastante dúvidas. Então, tentam colocar em ordem tudo aí para a gente discutir tudo na nossa live online aí na segunda-feira, beleza? Bons estudos. O professor está com saudade de vocês. Creio que logo, logo a gente vai estar junto, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no chat lá, perguntar, que eu estou à disposição de vocês. Abração, galera. Até mais.